A artrite reumatoide é uma doença crônica, inflamatória, cuja principal característica é a inflamação das articulações, embora outros órgãos também possam estar comprometidos. A artrite reumatoide é uma doença autoimune, ou seja, é uma condição em que o sistema imunológico, que normalmente defende o nosso corpo de infecções, vírus e bactérias, passa a atacar o próprio organismo. No caso, o tecido que envolve as articulações, conhecido como sinóvia. A inflamação persistente das articulações, se não tratada de forma adequada, pode levar à destruição dessas articulações, o que ocasiona deformidades e limitações para o trabalho e para as atividades da vida diária. A artrite reumatoide é uma doença que ataca aproximadamente 0,5% e 1% da população mundial adulta. Agora, se considerarmos apenas indivíduos entre 55 e 75 anos de idade, esse percentual aumenta para 4,5%. Essa doença pode se manifestar em qualquer idade, entretanto, é mais frequente entre os 40 e 60 anos. Além disso, ela é 3 vezes mais comum nas mulheres do que nos homens. Pessoas de todas as origens estão sujeitas a desenvolver a artrite reumatoide. Contudo, aparentemente, ela é menos comum na África e na Ásia do que nos Estados Unidos e na Europa. Alguns estudos sugerem que a incidência está diminuindo nos países do norte da Europa em relação aos demais deste continente. No Brasil, um estudo de 2004 mostrou que a ocorrência de artrite reumatoide é de 0,46%, o que equivaleria a quase 900 mil pessoas, levando em conta a população do país registrada no censo de 2010. O aparecimento da artrite reumatoide decorre de vários fatores, os quais incluem predisposição genética, exposição a fatores ambientais e possivelmente infecções. A causa mais importante é a tendência genética, e acredita-se que alguns genes possam interagir com outros fatores causais da doença. Apesar desse conhecimento, sabe-se que alguns pacientes com a doença não apresentam estes genes, e a presença destes genes não significa que a doença irá sempre aparecer. Além dos fatores genéticos, inúmeros vírus e bactérias foram investigados como sendo possíveis causas da doença, o que não foi confirmado até o momento. Ainda em relação à causa, é sabido que pessoas que fumam têm grande risco de desenvolver a doença, a qual pode mesmo ocorrer com fumantes passivos. Os fatores de exposição ambiental, como os poluentes do tipo sílica, também podem predispor à doença. Fatores hormonais também estão relacionados com a artrite reumatoide. A patogênese é complexa e existem múltiplos mecanismos desencadeadores, incluindo tabagismo, infecção, mimetismo molecular, complexos imunes, alteração do repertório e/ou reatividade das células T. Além disso, é provável que os fatores desencadeadores possam ser diferentes de acordo com a herança genética, a idade e o sexo do indivíduo e, portanto, a maturidade do sistema imune podem ser fundamentais para o desenvolvimento da doença. Os papéis relativos do sistema imune celular e humoral no início e na perpetuação da artrite reumatoide são muito debatidos. Ambos parecem ser importantes. Assim, o mecanismo presente na fase inicial da doença é distinto daquele que perpetua a doença crônica. Células T, particularmente as células ativadas do tipo TH1 e TH17, parecem predominar nos tecidos sinoviais. Essas células T ativadas secretam e estimulam a proliferação sinovial. Muitos acreditam que, embora a artrite reumatoide possa inicialmente ser desencadeada por um antígeno exógeno, o processo, uma vez iniciado, pode ser perpetuado por autoantígenos. Os papéis centrais no andamento do processo inflamatório são as citocinas derivadas dos macrófagos, particularmente interleucina 1 e o fator de necrose tumoral alfa. O sistema imune humoral também desempenha um papel importante. O fator reumatoide é um anticorpo que reconhece a porção Fc do IgG como antígeno e é o marcador sorológico da artrite reumatoide. O porquê da sua produção excessiva e o seu papel exato na doença ainda não foram esclarecidos. A ação do fator reumatoide pode aumentar a ativação do complemento e resultar na liberação de enzimas lisossomais, cininas e radicais livres de oxigênio. As manifestações podem ser de ordem intraarticular ou extraarticular. Nas articulares, as áreas mais afetadas são as mãos, pés e punhos,
sendo esses fatores responsáveis em grande parte pela caracterização e incapacitação da doença. Nas grandes articulações, as mais acometidas são os joelhos, cotovelos e tornozelos. Uma característica importante é a simetria das lesões, fazendo com que ambos os lados sofram com a artrite. Cistos na região poplítea do joelho podem comprimir artérias e nervos, causando edema e dor. A lesão mais comum é o desvio dos dedos da mão, conhecida como pescoço de cisne. Também são afetadas outras articulações, como as localizadas entre as vértebras C1 e C2, as cricoaritenoides e as submandibulares, estas últimas podendo produzir prejuízos na fala. As manifestações extraarticulares mais comuns incluem fadiga, febre e perda de peso. São frequentes o aparecimento de nódulos subcutâneos em regiões que são mais expostas à pressão e em superfícies extensoras. A presença de nódulos no pulmão pode ser confundido com carcinoma pulmonar. Já o comprometimento cardíaco é encontrado em quase 50% dos pacientes, devido, ao que se acredita, a processos de inflamação crônica. As taxas de morbidade e mortalidade estão elevadas. Não há um achado clínico ou exame laboratorial que seja patognomônico da artrite reumatoide. Requer, portanto, um conjunto de dados característicos da história clínica e exame físico do paciente. Os critérios de classificação da artrite reumatoide auxiliam no diagnóstico dessa doença. São eles: rigidez matinal maior ou igual a 1 hora, edema em 3 ou mais articulações, edema em articulações da mão, edema simétrico, nódulos subcutâneos, fator reumatoide no soro e erosões ou ósseos. Os 5 primeiros critérios são clínicos, enquanto apenas os 2 últimos são laboratoriais. Outra importante ressalva é o fato de os 4 primeiros critérios necessitarem de um tempo de duração de ao menos 6 semanas, para não serem confundidos com outras síndromes virais que causam artrite. O fator reumatoide é a característica laboratorial mais importante na artrite reumatoide, estando presente em cerca de 80% dos pacientes. Além disso, a presença de anticorpos antipeptídeos citrulinados, ACPA, é sugestiva de artrite reumatoide, estando presente em cerca de 70% dos pacientes. A presença de anemia crônica, trombocitose, reagentes de fase aguda e proteína C reativa também são comuns acompanhando a evolução da doença. Não há uma cura conhecida para a artrite reumatoide. Portanto, seu tratamento deve ser decidido levando em consideração a relação médico-paciente, além de uma interação entre diferentes áreas da medicina, como reumatologistas, fisioterapeutas, ortopedistas, entre outros. Tratada precocemente, a remissão é possível em cerca de metade dos casos, exigindo o uso contínuo de medicamentos. Na maioria dos pacientes, há uma combinação entre drogas modificadoras do curso da doença, DMCD, anti-inflamatórios não esteroidais, os AINES, e ou glicocorticoides. Os AINES são importantes apenas para o alívio dos sintomas, não desempenhando um papel importante na alteração do processo patológico. Além disso, sua toxicidade gastrointestinal deve ser levada em consideração, uma vez que estudos indicam um aumento de toxicidade cardiovascular pela inibição da COX-2 em pacientes com artrite reumatoide. Os glicocorticoides, por sua vez, são drásticos e rapidamente efetivos na melhora sintomática, além de diminuir a progressão radiográfica da doença. No entanto, sua toxicidade, principalmente no uso crônico, é grande e devastadora. As DMCDS são medicamentos que inibem o processo patogênico da doença na sinóvia, além de modificar o potencial impactante da artrite reumatoide, interrompendo ou lentificando a sua progressão radiográfica. Por fim, os DMCDs convencionais são fármacos que possuem tempo de ação entre 2 e 6 meses. Devem, portanto, serem prescritos com associação ao outro anti-inflamatório, como os glicocorticoides. Incluem medicamentos como metotrexano, sulfasalazina, leflunomida, azatioprina e minocilina. Created using Powtoon.